Humanos, voltamos para encerrarmos o texto sobre os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas brasileiras. Jairo, você está fazendo isso porque esse é o tema do Enem? Não sei, pode ser que seja um tema bom para este ano, um tema muito bom. Mas eu queria que você, humano, prestasse muita atenção, além do aspecto temático, conteudístico, também no aspecto estrutural. Percebam que o nosso texto ele tem uma ordem pré-definida lá na introdução. Lá na introdução, quando eu disse, lá no nosso primeiro vídeo, que os desafios principais são a questão cultural e o conflito de terras, isso vinculou todo o restante do meu texto. Meu D1 analisou a questão cultural, meu D2 analisou a questão das terras, e agora nós chegamos à conclusão. O que seria um parágrafo de conclusão nota 1000, Jairo? Vocês já viram essa estrutura com a professora Lara, repito. Mas vamos retomar porque nós tentaremos colocar em prática. O ideal é que o seu parágrafo de conclusão ele tenha as seguintes características. Primeiro, que você faça uma frase de retomada do tema. Opa, vizinhança, hein? Coisa boa. É isso que dá, mano. O ideal é que o seu parágrafo de conclusão, humanos, ele tenha primeiro uma frase, um período que sirva para retomar a tese. Uma estratégia muito interessante é você retomar o repertório-chave que nós apresentamos lá na introdução. Vocês se lembram que nós citamos o romantismo, né, como mecanismo introdutório? O repertório é chamado de repertório-chave, o repertório da introdução, porque ele não só abre o texto, ele também fecha. Assim como uma chave abre e fecha uma porta. Então nós faríamos primeiro uma frase de retomada da nossa tese, do nosso tema. Por exemplo, nós poderíamos começar a nossa conclusão assim, ó. Portanto, vírgula, para que as comunidades indígenas brasileiras não sejam uma mera distorção da literatura desprovida de suas terras, vírgula, é fundamental que o Estado intervenha nas relações sociais. Ponto final. Perceberam que eu retomei a terra e que eu retomei o romantismo, retomei a literatura? Agora vem um elemento mais importante. O meu parágrafo de conclusão, manos, tem que apresentar minha proposta de intervenção. E repito, vocês já viram com a professora Lara, proposta de intervenção possui 4 elementos válidos mais detalhamento. O agente da proposta, a ação, o meio ou modo e o efeito ou finalidade. E como a professora Lara já disse a vocês, o detalhamento é uma especificação, explicação, exemplificação ou justificativa de um desses elementos. Vamos para a nossa primeira proposta? Nesse sentido, o Ministério da Educação, em parceria com a FUNAI, deve desenvolver uma produção cultural e especialmente literária com a participação dos próprios índios por meio da apresentação de obras escritas e audiovisuais de suas próprias culturas, tradições, costumes, divindades e leis, a fim de que ela seja distribuída e utilizada gratuitamente na rede pública de ensino, desconstruindo assim o preconceito que existe em relação à cultura indígena. Ponto final. Percebam que a nossa proposta ela tem os 4 elementos válidos. O agente MEC em parceria com a FUNAI, a ação, produção de um conteúdo literário e audiovisual, o meio ou modo, por meio da valorização da cultura, da religião, das tradições, dos costumes, das leis das tribos indígenas, e a finalidade, levar isso para dentro da escola pública e desconstruir com isso o preconceito, a pouca valorização que existe em relação a esses aspectos culturais. Só que, Jairo, meu texto precisa de um segundo elemento, de uma segunda proposta. Eu preciso resolver o problema das terras também. Vamos lembrar? Eu não posso, gente, ter no meu texto problema que não é solucionado. Se eu analisei cultura e terra, eu tenho que resolver cultura e terra. Poderia colocar assim. Ademais, ou além disso, a FUNAI, em parceria com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, deve desenvolver ações fiscalizatórias por meio da construção de postos policiais nas divisas das reservas indígenas e da aplicação de severas multas
àqueles indivíduos que praticam a grilagem ou a ocupação ilegal desses territórios, a fim de que se preserve o principal mecanismo de subsistência das comunidades indígenas. Ponto final. É bom lembrar, mano, a sua proposta de intervenção ela precisa de uma proposta completa. Uma com 4 elementos válidos mais detalhamento. A segunda proposta eu faço só para fechar o projeto de texto. Se você conseguir fazê-la completa, ótimo. Mas se uma pelo menos já estiver completa, você tira 200. Vamos unir tudo? Portanto, para que os primeiros brasileiros não sejam meras distorções da literatura desprovidas do acesso à terra, vírgula, é fundamental que o Estado intervenha nas relações sociais. Ponto. Nesse sentido, o Ministério da Educação, em parceria com a FUNAI, deve desenvolver conteúdo literário e audiovisual por meio da produção de obras literárias e documentários que valorizem a cultura, as tradições, as divindades, as religiões, as leis e os costumes, a fim de que esse conteúdo seja disponibilizado na rede pública de ensino e se desconstrua o preconceito contra essa cultura tão importante. Ponto. Ademais, caberá à FUNAI, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, aumentar a fiscalização em torno das divisas das reservas indígenas e a aplicação de severas multas, a fim de que se garanta aos índios o seu principal meio de subsistência. Ponto final. Fechamos o nosso texto. Humanos, é bom destacar que nós fizemos aqui de cabeça um texto falado. Esse texto ele teria que ser melhorado quanto a repetições lexicais, quanto a marcadores coesivos. Com certeza no papel nós faríamos algo mais organizado. Mas eu pediria muito encarecidamente que os senhores revelassem, que os senhores relevassem a espontaneidade daquilo que nós produzimos nesses 3 vídeos e prestassem muita atenção nos repertórios e na estrutura. Eu apresentei 2 tópicos na introdução, analisei com um repertório produtivo no D1 e no D2 e fiz uma proposta de intervenção para cada. Humanos, espero que gostem. Reafirmo as desculpas, foi algo feito verbalmente, produzido aqui de cabeça, mas que considero que, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista conteudístico, de repertório, vai nos auxiliar muito. Tudo bem? Humanos, não sei se os verei novamente, uma boa prova. Eu sinceramente acredito que a sorte, ela valoriza quem trabalha. Eu particularmente não acredito em acaso. E se você ficou até o final desse vídeo assistindo, se você assistiu aos nossos 3 vídeos, se você acompanha o trabalho do Humanamente, sinceramente, eu considero você mais merecedor que a média. A sorte ela vai bater a sua porta. Então, que todas as entidades espirituais te auxiliem na hora da prova e vamos em busca da nota 1000. Conte conosco. Um abraço. Parar que eu falo meio parecendo com o Temer, tipo, não renunciarei. Repito, não renunciarei. Mas, igual o Bolsonaro, né? Você tem que entender. Vamos resolver isso. Vamos mudar isso aí. Proposta de intervenção, Enem. Vamos mudar isso aí. Vamos mudar isso aí porque tem que mudar isso aí.